começar, Fabiola, só dizendo que essa minha participação aqui com vocês e o que eu tenho feito nesse períodozinho aí de licença maternidade ainda, também é por ele, né? Também é pelo meu filho. Então, discutir esse tipo de informação, ajudar a melhorar essa política de saúde pública, é também por ele, apesar de ser um homem. Então, é importante a gente falar sobre isso. A questão para mim é muito difícil, inclusive, compreender por qual razão a descriminalização do aborto se torna uma questão tão polarizada e tão discutida, porque não deveria ser. O que leva a essa situação do aborto é que deveria ser a nossa preocupação. Então, o nosso tema não deveria ser aborto, deveria ser saúde reprodutiva da mulher, que é uma outra história. Esse que é o grande problema. O aborto, na verdade, esse procedimento, ele é a ponta do iceberg, mas o que leva isso a acontecer é uma estrutura muito maior, muito mais defasada, muito crítica, que a gente tem, infelizmente, no país, numa situação dramática. Números do próprio Ministério da Saúde mostram que, em 2018, o SUS gastou mais de R$ 500 milhões só tentando lidar com as consequências deletérias dos procedimentos feitos em clínicas clandestinas. Você citou que a ministra Rosa falou no seu voto sobre as mulheres negras e desfavorecidas socioeconomicamente serem as maiores vítimas dos procedimentos clandestinos, mas não significa que são elas as que fazem mais os procedimentos clandestinos, tá certo? Elas são as maiores vítimas porque elas têm menos acesso ao sistema, porque elas têm menos acesso ao planejamento familiar, porque os métodos contraceptivos não são, quem é mulher sabe disso, nem todo método contraceptivo funciona para todas as mulheres, é preciso uma adaptação, é preciso ter alternativa, é preciso ter um ambiente de rápido acesso a isso, e a gente falha em várias etapas desse processo com relação à saúde reprodutiva, a educação das próprias mulheres, a educação dos homens, desde meninos, com relação à sua responsabilidade nesse sentido. Então, reduzir essa discussão ao procedimento aborto é muito superficial e pouco compreensível do ponto de vista da saúde pública. Alguns podem falar sobre a questão moral do procedimento, mas aí é uma questão de decisão individual. Tá certo? É no foro íntimo se você vai ou não fazer, dependendo dos seus pensamentos e crenças. Mas, em termos de política pública, não é para ter discussão sobre isso. É preciso que as mulheres tenham acesso a tudo necessário e, para fechar essa entrada, a gente sabe que nos países onde o aborto é descriminalizado, a taxa de recorrência a esse procedimento é muito menor, porque significa que esse é um assunto discutido pela sociedade e que há espaço para se melhorar a saúde reprodutiva da mulher e as políticas públicas nesse sentido. Então, a gente precisa sair dessa zona de subdesenvolvimento e começar a lidar com essa questão de uma maneira mais madura. Que a gente ficou muito feliz em você aceitar, para ouvir exatamente isso, porque é do ponto de vista médico, científico, de vivência, né, nos prontos-socorros, e de vivência no cuidado da mulher, da saúde da mulher, que essa decisão é importante. Então, vamos nos informar para que a gente possa tomar a nossa decisão e essa fala, esse discurso, ele ser também com uma base melhor. Agora, eu queria aproveitar também a sua presença aqui para falar desse calor, doutora Luana, porque há muita preocupação com essa onda de calor, né? A gente tem visto que cada vez mais a gente vem batendo recordes de calor. Esses próximos dias serão de recordes de calor, de temperatura. A gente vê, por exemplo, na Europa, as ondas de calor que levam à morte e à preocupação, né? Principalmente com crianças e idosos. Queria ouvir quais são os alertas, os cuidados, quais são as suas dicas para esses próximos dias de calores intensos no nosso país. Essa é uma situação trágica também, né, Fabiola, que na verdade é uma introdução ao que nos espera daqui para frente. Isso é que é mais difícil, né, de lidar. Mas para a gente se ater a esse momento agora e ao que as pessoas podem fazer para se proteger, a primeira coisa é tentar não se expor ao calor extremo, né? Tentar ficar protegido, não se expor ao sol, ou fazer isso da forma mais protegida e pelo menor tempo possível. Caprichar mais ainda na hidratação, e hidratação é água, tá bem? Hidratação não é bebida alcoólica, não é outra coisa, hidratação é água. Ter um cuidado ainda mais específico com crianças e idosos que têm uma tendência maior à desidratação, seja por déficit de ingestão, seja por questão metabólica. Então, tem que caprichar na hidratação de todo mundo, principalmente dessas populações. Mas a questão é mesmo essa proteção, né, e a recuperação pela hidratação.
Agora, tem que lembrar, Fabiola, que esse calor excessivo, ele não é essa bolha só, né, que a gente está passando agora, ele é um processo dinâmico e acelerado que a gente está vendo e que tem implicações na saúde das pessoas muito maior do que simplesmente esses dias de calor e você beber um pouco mais de água. O calor excessivo, a gente fala sobre ressecamento do ar, que pode aumentar a ocorrência de doenças respiratórias, a gente está falando de aumentar a ocorrência de doenças cardiovasculares, há estatísticas que mostram que infartos e outras intercorrências dessa natureza são mais frequentes no calor excessivo. A gente está falando sobre uma dificuldade do calor na interferência na própria produção agrícola, então a seca decorrente disso acaba levando a uma dificuldade alimentar da população mais desfavorecida, o que significa que essas pessoas terão menos condições imunológicas de lidar com os problemas. Então, quando a gente fala sobre calor, a gente não está falando só sobre o impacto individual nesse momento de pico de calor, mas a gente está falando de um comprometimento de longo prazo de toda uma cadeia de produção de saúde. E isso aumenta a pressão sobre os sistemas e é por isso que a gente precisa lidar com essa história de uma forma mais assertiva daqui para frente. É isso. Está muito calor aí em Minas, não? Menina, aqui onde eu moro, nem é isso assim, né? Normalmente é mais frio. Quando eu participo aqui com vocês, eu estou sempre encapotada, porque aqui é bastante gelado, mas está uma coisa insuportável e está muito seco. E eu, como você sabe, você mencionou, tenho um neném aí de 8 semanas, então, para as mães, aí mais uma dicasinha básica, que quando a gente está grávida ou tem filha, a gente fala sobre isso, né? Então, só uma dica rápida para as mães que estão passando pelo mesmo processo, e estão amamentando exclusivamente, como eu estou amamentando exclusivamente, né, leite materno para o meu bebê, aumenta demais a sua ingestão hídrica, toma mais água ainda, porque você precisa de água para você e para o leite materno, porque é esse leite que vai hidratar a criança, então capricha aí. É com uma garrafa de 2 litros do lado, sei bem O como tempo é. inteiro. Um beijo, doutora Luana, um prazer, viu? Tá aqui, um beijo pro seu bebê. Até.